Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Corte de Névoa e Fúria, também conhecido como o segundo e o mais perfeito livro de Acotar. Então, depois de tudo que aconteceu com a Amaranta em Sob a Montanha, a Feyre ela está completamente destruída. 3 meses se passaram e o Rhys ainda não apareceu para cobrar o acordo deles. E o Tamlin trouxe uma sacerdotisa, que é a Iante, para ajudar a Feyre a lidar com tudo, com as reuniões, com Cera, esposa de um grão-senhor, com, sei lá, tudo. Tudo que ele acha que a Feyre deve fazer. Mas não deixa ela sair de casa, não deixa ela ajudar com nada, ele finge não ver como ela acorda todas as noites com pesadelos, vomitando, passando mal, como ela não pode entrar em alguns cômodos da casa, como ela não pode ver algumas cores, porque lembram ela do vestido que a Amaranta usava. Só que tudo muda no dia do casamento deles, quando a Feyre tá completamente desesperada, procurando por uma fuga, gritando mentalmente, com a Iante tendo colocado pétalas vermelhas, quando a única coisa que ela pediu naquele caralho daquele casamento era que não tivesse nada vermelho. Ela não pediu absolutamente nada, só isso, e nem isso deram pra ela. E, como eu disse, desesperada, gritando mentalmente, ela é resgatada, apesar de ela não se sentir resgatada, pelo Rhys, que depois desse período de silêncio aparece para cobrar o acordo deles. E na corte noturna, ele diz que acredita que ela tem poderes e quer que ela comece a treinar esses poderes, quer que ela trabalhe com ele numa guerra iminente contra Iberne, que era o lugar da onde a Amaranta veio, contando sobre ataques que aconteceram, ensinando ela a ler, a erguer escudos mentais para proteger a mente dela. E uma semana depois, quando ela é devolvida para o Tamlin, ele só quer saber de informações sobre o Rhys, ignorando a questão dos poderes, afirmando que ela não vai treinar nada, que não tem guerra nenhuma acontecendo. Só que esses supracitados poderes começam a aparecer. Ela e o Tamlin se desentendem também devido ao tributo, onde ela acaba ajudando uns féricos da água que estavam passando fome, porque ele não quis deixar passar, porque sempre foi assim. O meu pai fez assim, o meu avô fez assim, eu vou fazer assim, meu filho vai fazer assim. Um idiota, Tamlin, né? Vocês sabem a minha opinião sobre o Tamlin. Eles brigam, o Tamlin destrói o escritório, porque ele é do tipo que soca a parede quando tá com raiva. E a Feyre acaba se protegendo sem querer, usando o próprio poder dela, que ela nem entende, e que vem se mostrando cada vez mais, parece que desde que o Rhys falou, estourou um gatilho nesse poder e ele vem aparecendo aleatoriamente. Ela continua se recusando a trabalhar com o Rhys, só que ela tá, literalmente definhando a olhos vistos. E tudo acaba estourando. Nossa, me dá vontade de chorar só de lembrar. Quando o Tamlin e o Lucien saem pra fronteira e ela implora pra ir junto, pra fazer qualquer coisa. E ele prende ela dentro de casa. Só ela. Todo mundo pode entrar e sair. O escudo só prende ela dentro de casa. O que deixa ela completamente descontrolada. Isso estoura os poderes dela, envolve ela num escudo de noite, fogo, água, ar. Um escudo com uma junção de todos os poderes. E o Rhys quebra esse escudo. Só que, para não quebrar nenhuma regra, a Mor, que é a prima dele, é quem tira a Feyre de lá, andando, literalmente, né? E o Rhys leva ela até Velaris, que é a cidade de luz estelar e um segredo da corte noturna que ninguém conhece. E lá ela conhece o círculo íntimo, que é a família dele, que ele considera, né? Que contam suas histórias. O Cassian, que é o general, um iliriano, o general dos exércitos da corte noturna, se oferece para ensinar ela a lutar. E ela decide que ela vai trabalhar com o Rhysand. Então ele conta que quem tem feito as invasões é o rei de Iberne, que ele está procurando alguma coisa, que eles ainda não sabem o que é, e que ele planeja trazer o Jurian, que é um comandante humano, o cara que a Amaranta usava o olho em um anel, né? Mas eles ainda não sabem como. Ele planeja reviver o cara, né? Porque a Amaranta prendeu a alma dele naquele olho. Então, supostamente, está vivo, né? E ele e a Feyre vão até a prisão, eles vão falar com um dos monstros, é uma coisa que existe desde o início da Terra, né?
que é a prisão, e eles vão falar com um dos monstros de lá, que é o entalhador de ossos. E ele conta pra eles sobre o caldeirão, que ele pode trazer pessoas de volta e fazer coisas novas. O caldeirão foi o que criou o mundo deles, entende? E fazer coisas novas. E que ele foi separado há muito tempo atrás com peças escondidas em templos, justamente os templos que foram atacados. Então o Rhys fala sobre um livro, que é o livro dos sopros, que também foi dividido, é um livro de feitiços. E uma parte ficou com os feéricos e outra parte ficou com as rainhas humanas. Então ele quer, tipo, testar os poderes da Feyre, ele quer que ela use esse livro pra, tipo, não destruir, mas pra neutralizar o caldeirão antes que o rei possa usar ele, já que claramente ele conseguiu encontrar os pedaços que faltavam, né? Pra testar a Feyre, os poderes dela no caso, ele leva ela até o chalé da Tecelã, que é um monstro mítico que vive na floresta, um monstro muito antigo, tão antigo quanto a Anhem, para ver se ela consegue rastrear um objeto para ele, que é um anel, antes de eles irem atrás do livro. Porque não adianta nada eles irem atrás do livro, porque eles têm que roubar a parte dos feéricos e depois tentar conseguir a parte dos humanos, né? Eles também vão para as terras humanas, falar com as irmãs dela, tentar marcar um encontro com as rainhas para pedir o livro. E a Feyre é atacada pelo ator, que é aquele monstro horroroso lá do primeiro livro, que foi atrás dela a mando do rei de Hibern. Então o Rhys manda ele de volta, praticamente destruído, pro dono, né? E ela decide mandar uma carta pro Tanlin dizendo que ela não vai voltar. O pedido deles para ir até a corte estival, que é a corte que tem o livro, a metade do livro dos feéricos é aceito, e vão o Rhys, a Feyre e a Anhem. E a Feyre acaba fazendo amizade com o Tarquin, que é o grão-senhor, e ele é um cara muito bacana. Só que, assim, ele não vai entregar o livro. Então, eles vão ter que roubar mesmo assim, o que desperta todos os alarmes, prende elas no mar, anula quase todos os poderes das duas, inclusive da Anhem. Então, o Rhys também não consegue salvar elas, não consegue ouvir pelo laço que elas estão precisando de ajuda. E as duas são salvas por espectros da água. Justamente aqueles que a Feyre ajudou lá no tributo, porque eles querem pagar a dívida que eles têm com a Feyre por ter ajudado a irmã delas, né? E depois disso, a Anhem começa a trabalhar na tradução do livro, enquanto eles ainda não conseguem a parte que está com as rainhas humanas. E quando elas finalmente se dignam a responder e o encontro acontece na casa das irmãs da Feyre, fica muito claro que elas não querem ajudar porque elas são umas cuzonas. Assim, fica muito óbvio. Só que elas dizem que é porque elas não confiam no Rhys, que todo mundo já ouviu as histórias de destruição, porque vocês já devem ter percebido que o Rhys, na verdade, ele se finge de malvadão para proteger o povo dele. Por exemplo, Velaris, que é uma cidade maravilhosa escondida que ninguém sabe que existe. Então, elas querem uma prova de que esse macho quer paz. Por isso, eles vão até a corte a corte dos pesadelos, que foi a que a Amaranta conheceu e que foi a na qual ela baseou a corte dela, para roubar uma esfera mágica que é imbuída, tipo, com o poder da verdade, que até os humanos conhecem, para mostrar Velaris para elas como prova de que eles querem viver em paz. E nesse encontro com a corte dos pesadelos, todos precisam assumir papéis e a Feyre se passa pela vadia do grão-senhor, sendo ela e Rhys quase se pegando no trono, a distração para o Azriel conseguir roubar a esfera. A Feyre também acaba conhecendo um pouco mais da história da Mor e daquela corte monstruosa, consequentemente, que deixou a própria filha na floresta com um bilhete pregado. E quando eu digo pregado, eu digo no sentido literal. Porque venderam a virgindade dela para o irmão mais velho do Lucien, que é o Eris, e ela dormiu com o Cassian para evitar essa união, porque é assim que as coisas funcionam na Corte dos Pesadelos. E a Feyre, ela tem alguns sentimentos pelo Rhys despertados ali, e tudo tá à flor da pele, porque eles também foram atacados quando eles chegaram ali, os inimigos estão rastreando a magia do Rhys. Então, depois da queda das estrelas, eles vão ir para os acampamentos ilirianos nas montanhas, que são mais próximos da fronteira,
para que eles consigam voar até o reino humano quando as rainhas finalmente responderem, né? Porque elas respondem quando elas querem. Então, o Rhys e a Fairy continuam treinando os poderes dela na floresta e ela está cada vez melhor nisso. E nós temos, assim, um episódio bem deprimente, onde o Lucien aparece com guardas da corte primaveril, tentando levar ela de volta à força, e ela acaba enxotando eles, mostrando exatamente o que ela aprendeu nesse período que ela está ali na corte noturna. E ela e o Rhys passam a noite numa estalagem, onde nós temos um pouco de amorzinho, ou diversão no caso, né? E eles continuam a viagem no dia seguinte, só que eles são atacados por Hiberne de novo. E o Rhys acaba jogando a Fairy pra longe, que caça o rastro dele até a caverna, onde eles estão mantendo ele preso, com correntes antigas e com freixo nas asas dele. E assim, a nossa garota causa uma senhora de uma destruição. Só que eles se escondem, mas a Fairy percebe que ele não está se curando. Então ela decide fazer o quê? Quando eu não tenho respostas, eu procuro meu querido amigo Suriel, né? Que diz pra ela que o seu sangue, o sangue dela, pode curar o Rhys por causa dos dons dos grãos senhores que ela recebeu. Só que ele também acaba soltando assim que ele é parceiro dela. E ela fica puta com isso. Mas ela cura o Rhys e foge logo em seguida, leva ele pro acampamento iliriano, larga ele e fala, ó, ele vai se curar, isso aqui vai funcionar, te vira. E pede ajuda da Mor para se esconder em um chalé para pensar, onde ele não consiga encontrar ela. E o Rhys acaba aparecendo alguns dias depois. E assim, muito se fala sobre o capítulo 55, mas eu não posso descrever o quanto que eu choro toda vez que no capítulo 54, onde ele conta toda a história, desde a guerra, como ele começou a sonhar com ela, antes mesmo de ela vir pra Prythian. E tipo assim, os dois finalmente ficam juntos antes de eles irem pro reino humano pra mostrar Velaris pras rainhas. Só que mesmo com isso, as rainhas se recusam a dar a parte delas do livro, mesmo com o que elas veem. Porém, uma delas enganou as outras e ela deixa o livro pro Rhys e pra Fairy escondida, que voltam para casa e entregam para Anhain terminar a tradução, e quando ela terminar, eles vão ir para Hiberne. Porém, poucos dias depois, Velaris é atacada. Então, os encantamentos são destruídos pelo caldeirão, e como a rainha que ajudou eles entregando o livro, em quem ela vem empalada pelo próprio ator, e, gente, a Fairy indo atrás do ator é um evento. O que ela faz, gente, eu sou apaixonada, apenas. E mesmo que todo mundo esteja mandando ela pra casa, falando pra ela se esconder, a bicha vai pro arco-íris e o pau tora. No dia seguinte, a Anhain consegue desvendar o código do livro dos sopros e eles vão ir pra Hiberne o quanto antes para desativar o caldeirão. Só que quando eles chegam lá, a Fairy percebe que ela precisa unir as duas partes do livro para desativar o caldeirão, só que ela acaba sendo sobrepujada pelo poder do livro e do caldeirão juntos e ela não consegue dizer o feitiço que vai desativar ele. Só que nisso, o Jurian, sim, o Jurian foi ressuscitado, aparece para distrair eles e o rei faz um feitiço que prende a magia de todos, principalmente a do Rhys, e prende todos eles lá dentro. E logo em seguida, nossa senhora, gente, é complicado. O Tamlin e o Lucien aparecem logo em seguida. Ele vendeu o acesso à corte primaveril e a Prythian, consequentemente, em troca de recuperar a Fairy e quebrar o laço dela com o Rhys. Só que tem coisa pior pra vir, porque a vagabunda da Iante entregou as irmãs da Fairy, que são jogadas no caldeirão como cobaias, porque as rainhas humanas estão trabalhando com o Hiberne na promessa de que elas virem féricas e vivam para sempre, que elas, assim como vai acontecer com o Jurian, que foi trazido de volta, né? E as irmãs da Fairy são jogadas para provar que é possível. E assim,
acabam sendo transformadas em feéricas, né? O Azriel acaba muito ferido com veneno feérico. O Cassian tem as asas destruídas quando ele vai tentar chegar até a Nesta antes dela ser jogada no caldeirão. Então, assim, o caos se instaura e a Fairy percebe que o Rhys está disposto a se sacrificar de novo. Então ela faz, tipo, uma grande explosão de magia da luz para fingir que, né, que está se livrando do controle mental do Rhys, só que na verdade ela quebra todas as barreiras e para que eles possam fugir. Então ela finge que ela foi enganada pelo Rhys, que ele forçou o laço de parceria, e ela pede que o rei quebre o laço em troca da libertação de todos eles. Então, assim que o círculo íntimo atravessa, levando as irmãs dela, o rei parte o laço, só que é o do acordo, porque acabamos com um último capítulo bombástico, com a Fairy tendo se tornado Grã-Senhora, e ela vai para a corte primaveril como espiã sem ninguém saber disso. E assim, gente, não é segredo para ninguém que este é o melhor livro de ACOTAR. Cara, é incrível. O primeiro livro, ele é bom o suficiente apenas para você querer saber o que acontece. Ele não é revolucionário e todo mundo sabe a minha opinião sobre o Tanlin. Mas esse livro, ele é um evento. E é isso. Espero que vocês gostem. Até mais!